Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase de lengua española. Soy la profesora Elisiane y hoy juntos vamos a aprender un poquito sobre los verbos de movimento. Vamos lá então? Vamos ver quais são os objetivos da nossa aula? Reconhecer os efeitos de sentido decorrentes do uso das classes gramaticais, como dos verbos que indicam movimento, percebendo a função que exercem no texto, e conhecer uma canção folclórica de Bolívia, da Bolívia. Bien? A pensar. Então vamos começar aqui lendo a letra de uma canção. ¿Te gusta escuchar las músicas hispânicas? Então, aqui a gente não tem oportunidade de ouvir, mas na sequência você pode pesquisar essa música e ouvir esta música, né? Somente anote o título para que você possa ouvir depois. O título é Eu Soy de Bolívia, é do grupo Bonanza, bien? Então, me acompanhe na leitura. Eu vengo de la tierra que me dio la vida, canciones, alegrías, amor, fantasía. Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna, la cruz del sur, que alumbra 1000 guerras vencidas. Aqui ele conta um pouquinho da origem do seu povo. Bien? Sí, sí, yo soy de Bolivia, de valles, de selvas, de piedra y arcilla, de argila. Vengo de maizales. Aqui, maizales vem da palavra maíz, que é o milho, né? Então, de um milharal, onde tem milho. De imensos trigales, plantação de trigo também. De cumbres guardianes, cumbres são os cumes dos montes. Cumbres guardianes de histórias triunfantes. Então, aqui ele exalta o seu povo e a sua origem nessa canção. Vamos conhecer um pouquinho a respeito desse grupo, Bonanza. É uma agrupação folclórica boliviana formada em 1990 e integrada por jovens chuquisaqueños, que são de Chuquisaca, que é uma província, um estado da Bolívia. Foram considerados uma das agrupações mais importantes e consagradas de Bolívia. Então vejam que já tem um longo tempo de existência esse grupo, né? Tem aí já 30 anos. Sua filosofia é lograr, através de sua música, em las urbes quechuas, graças a los instrumentos autóctonos. Então esse grupo ele tem como objetivo explorar as suas origens, os instrumentos musicais que foram criados, que foram construídos por seus ancestrais. Em los géneros musicales que mais êxito tiveram, né, as músicas que eles tiveram mais sucesso foram A Ritmo de Morenada e Tinku, o título das músicas. Continuando agora, el cantante dice que viene de um lugar muy bueno. ¿Cuál sería ese lugar? Yo vengo de la tierra que me dio la vida, canciones, alegrías, amor, fantasía. Vengo de maizales, de inmensos trigales, de cumbres guardianes, de historias triunfantes. A pensar, yo soy de Bolívia, ele diz, eu sou da Bolívia. Bien, el cantante dice que viene de un lugar muy bueno. ¿Cuál sería ese lugar? Sí, sí, eu sou de Bolívia, né? No refrão a gente tem essa parte onde ele reforça, ele diz eu sou da Bolívia e temos aí um mapa aí da América Latina onde você pode observar que ali naquela parte em verde nós temos a Bolívia, o país de onde são os cantantes. Vamos para a nossa primeira atividade. Temos aqui o mapa de Suramérica, tá? Onde está a Bolívia? Então, você vai agora localizar. Na imagem anterior, você teve a oportunidade de ver a localização desse país. E agora, nesse momento, mire o mapa de Suramérica e de que color está pintado Bolívia junto a los países vecinos. Se você conseguir, você pode colocar também quais são os países que fazem fronteira com a Bolívia. Bien? Um tempinho aí para você responder esta atividade e já volvemos para corrigir-la.
Muy bien, chicos, ¿listo? A ver, entonces, el país, entonces, está en amarillo. Este que está en el color amarillo. Y sus vecinos son Brasil, Perú, Chile, Paraguay y Argentina. Observa una vez más el mapa. Bien, localiza bem, importante, né? São muitas informações que você aprende em geografia, mas aqui nós temos essa aula para fazer, essa ponte e utilizar os seus conhecimentos geográficos aqui na aula de língua espanhola. Muy bien. Reflexionando agora. Atenção, o verbo venir indica movimento. Então, agora a gente entra nessa parte de analisar esses verbos que são utilizados em frases, tanto escritas quanto na oralidade, para indicar movimentação. Eu vengo de la tierra que me dio la vida, canções, alegrias, amor, fantasia. Então, aqui destacado, nós temos em destaque vengo de, o verbo venir, bien? E depois vengo de Maizales. Novamente, em destaque aqui, vengo de, o verbo venir e mais a preposição de imensos trigales, de cumbres guardianes, de histórias triunfantes. Então, ele faz um pouco, coloca as características desse local, de onde ele é, de sua origem, e temos aqui o verbo de movimento mostrando de onde ele vem. Necessita preposição para as sentenças. Então, quando nós utilizamos o verbo venir, sempre, juntamente com ele, vienen as preposições. Observa, verbos de movimento com preposições. Então, aqui, nessa primeira parte, verbo venir, indicando origem, procedência, temos a preposição de e uma frase de exemplo, vengo del médico. Tá? Aqui nós temos a preposição de, del, que é aqui a junção de mais el, que forma del. Ainda com o verbo venir, né, agora indicando destino, que coincide com o lugar onde está el hablante. Nós temos as preposições a, en e com. Com a preposição a, exemplo, el próximo año quero venir a Espanha outra vez. Então, temos ali em destaque o verbo venir e a preposição a. Com a preposição em. He venido a Espanha em avião. Com a preposição com, vengo de viaje com minha amiga. Muito bem. Agora com o verbo ir, tá? Ir indicando origem, direção, lugar por onde passamos. Então, para origem, a preposição de voy de Madrid a Sevilla. Dirección, lugar por donde pasamos. Con la preposición a, todos los días voy a la escuela. Y con la preposición por, Juan va por la autopista. Ainda com o verbo ir, temos aqui agora a indicação de meio de transporte e companhia, com as preposições en e com. Ejemplos, con la preposición en, voy al trabajo en autobús. Con la preposición con, vamos con los amigos al cine. Continuamos. Agora com o verbo llegar, verbo chegar, indicando procedência, origem, procedência, com a preposição de. Maria ya ha llegado de Londres. Agora, llegar indicando destino, pode coincidir ou não com o lugar onde está el hablante. Temos acá os exemplos com a preposição a. Los nuevos estudiantes llegan mañana a la academia. Marina ya ha llegado a Francia. Vamos a analisar a historieta? Observa atentamente a historieta de Quino. Observa, temos acá um texto formado apenas por imagens, bien? Esse texto é um texto não verbal, não tem nada escrito. Então, nesse caso, nós temos que nos atentar muito para cada detalhe das imagens, tá? Então, observe aí, né? Nós temos aí uma pessoa na prática de um exercício físico, correndo. Dá para perceber que trata-se de um parque. Temos outras pessoas ali,
um homem com uma máquina fotográfica, depois aparece também uma mulher observando uma borboleta, ele continua, tem um outro homem observando a hora, olhando o relógio, o guarda ali no portão do parque, e este homem retornando para sua casa, subindo as escadas, correndo rapidamente. Quando ele chega, ele corre ali, primeira coisa que ele faz é olhar para o horário, provavelmente para conseguir ver qual foi o tempo que ele levou para fazer esse exercício, para terminar essa corrida. Então, a partir dessa leitura, nós temos a nossa atividade de número 2. Escreve 3 frases narrando lo raro que foi essa prática deportiva em el parque. Então, aqui você vai escrever agora 3 frases com as suas palavras, vai escrever em língua espanhola, você pode consultar dicionário se for necessário, e você vai tentar descrever como que foi a prática desse esporte aqui. Você vai ter que utilizar em cada uma das frases esses verbos ir, llegar e venir, tá? Então, vocês utilizam os verbos e suas preposições correspondientes. A hora que vocês estiverem escrevendo, vocês vão perceber que a parte escrita, a elaboração da frase, junto com esse verbo, vai pedir o uso da preposição. Vou dar um tempo para você realizar a atividade e já volto para te dar aí uma sugestão de resposta e conferir aí com você. Bien?
Muy bien. A ver, então, vamos te dar aí uma sugestão de resposta, né? A exigência era que você utilizasse os verbos venir, ir e llegar com as suas preposições. Vamos ver como fica. Então, com o verbo venir, Don Juan viene del parque todos los domingos corriendo hasta su casa. Então, temos aí o verbo venir, viene del, ele vem do. Com o verbo ir, siempre que va al parque, el señor Ramón se pone a correr para volver rápidamente. Então, com o verbo ir, va al parque. Sempre que ele vai ao parque, sempre que vai ao parque. E verbo llegar, quando llega del parque, então mais uma vez aí, verbo de movimento, agora llegar, quando llega del parque, Pedro sempre corre su reloj para contar el tiempo de corrida. Os corredores, eles se preocupam muito com essa questão do tempo, eles querem melhorar o tempo, observar o tempo da corrida. A saber, el texto siguiente, Lucía le da un consejo a su amigo Pepe sobre su visita a Bolivia. Pepe, si vas a Bolivia, tú tienes que incluir en tu lista el Salar de Uyuni. Sé que a ti te va a encantar. Él es el mayor desierto de sal continuo del mundo, con una superficie de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Reflexionando. Tenemos acá la formación del verbo ir más la preposición a, tá? Então, observe agora mais uma vez, em destaque agora, vas a. Pepe, si vas a Bolívia, tu tienes que incluir em tu lista el salar. É um deserto de sal, todo salgado. Aqui, então, nós temos esse modelo, mais uma vez, para você observar esse verbo de movimento. Verbo ir mais a preposição a. Agora, nós vamos ver o verbo ir e verbo venir em el presente indicativo. Vamos ver a conjugação desses verbos, como fica. Então, com o verbo ir, yo voy, tu vas, usted va, él o ella va, nosotros o nosotras vamos, vosotros o vosotras vais, ustedes van, ellos o ellas van. Agora com o verbo venir, yo vengo, tú vienes, usted viene, él o ella viene, nosotros venimos, vosotros venís, ustedes vienen, ellos e ellas vienen. De acordo, né, conforme você for estudando, for lendo em língua espanhola, você vai se familiarizando com todos esses verbos, vai memorizando e tendo cada vez mais facilidade na conjugação desses verbos, bien? Agora, o verbo llegar. Yo llego, tú llegas, usted llega, él llega, nosotros llegamos, vosotros llegáis, ustedes llegan, ellos o ellas llegan. E vamos então agora para a nossa última atividade, atividade 3. Assim como em Bolívia, há uma grande diversidade de lugares bonitos e interessantes, em tu ciudad também há. Há lugares interessantes, bien? Cerca del sítio onde vives, do lugar onde você mora. O que você vai fazer? Elige por lo menos os 5 lugares mais bonitos e interessantes. Você vai escolher 5 lugares que você gosta, que são bonitos, pontos turísticos, bien? Se deseas, puedes ilustrar com um dibujo ou uma foto. Então, eu vou deixar um tempinho para você até mesmo fazer uma pesquisa, se for necessário, e anotar aí o nome de 5 lugares que são interessantes, que são pontos turísticos, lugares bonitos, aí de perto da tua cidade, do lugar onde você mora, tá bom?
Muy bien. Vou mostrar então para vocês uma sugestão, certo? Da cidade de Pinhais, estado do Paraná. Então aqui temos Bosque Bourguignon, Parque das Águas, Bosque Estância, Expo Trade, o centro de eventos e o autódromo. Com certeza aí na sua listagem existem aí nomes de outros locais tão bonitos, tão interessantes quanto estes que foram colocados aqui do município de Pinhais. Muito bem. Vamos então relembrar um pouquinho o que nós estudamos agora? O que aprendemos? Compreendemos o emprego das preposições e suas funções dentro do texto e o uso dos verbos que indicam movimento e sua regência. Nós vimos esses verbos aí juntamente com as preposições em frases, né, que nós fomos lendo, fomos estudando e também dentro da canção ali do grupo boliviano. Então, chicos, por hoy es solo, muchas gracias y hasta luego.